Olá, nós iremos fazer uma retomada teórica sobre prótese total e sobre a segunda fase da prótese total. Essa segunda fase é aquele momento que vem logo depois que você já obteve os seus modelos de trabalho. Então, já foram realizados alguns procedimentos. E nós iremos falar um pouquinho sobre essa segunda fase. Na primeira fase, o que você fez? Você fez a moldagem inicial, obteve os modelos de estudo, fez a delimitação da área chapeável, a moldeira individual, fez a moldagem com a pasta zinc-enólica e obteve o modelo de trabalho. Então, agora é necessário confeccionar a base de prova e os planos de orientação, que é a simulação das dimensões das estruturas da sua futura prótese. Portanto, deve obedecer rigorosamente os princípios de retenção e estabilidade. Quais serão os tópicos que nós iremos estudar? Então, a base de prova, os roletes de cera e o ajuste na boca. Vejam bem, são momentos extremamente importantes para a confecção da prótese. É neste momento que você vai definir a qualidade da prótese e se essa prótese terá necessidade de sofrer grandes ajustes posteriormente à sua confecção, depois de instalada. Então, agora é o momento de simular, é o momento de você testar o que você irá colocar na boca do paciente. E é na confecção da chapa de prova e do relete de cera que você fará isso. A base de prova ela é confeccionada em resina acrílica, muito parecida então com a moldeira individual que você já fez. Qual que é a diferença? O acabamento dela, que é mais liso, melhor realizado, mais adaptado à boca e aos tecidos do paciente, e a espessura dela, que ela é mais fina do que a moldeira individual. Então, para isso, você vai fazer o delineamento da área chapeável no modelo de trabalho, isolamento do modelo com vaselina sólida, aplicação da resina e recorte com lecron ou bisturi dos excessos, né? Nela você não precisa fazer o cabo que há na moldeira individual e o acabamento com recortes, arredondamento das bordas e o polimento do acrílico e finalmente a prova na boca. Então, olha só, você tem aí o modelo de trabalho, né, fará o delineamento da área chapeável, e em cima dele você irá confeccionar uma chapa de prova lisa, bem acabada, bem delimitada. Esse que é o objetivo. E na sequência, você então confecciona o plano de orientação. O seu plano de orientação será feito então com cera rosa. Você deve enrolar ela ou dobrar, formando uma espécie de sanfona, configurando a forma dos roletes de cera e ajustada sobre a base de prova. Você vai fazer esse rolete de cera e vai grudar ele na chapa de prova aonde seriam ocupados pelos dentes, pelos futuros dentes artificiais da prova. Os passos são a confecção do rolete com a cera 7, classificação e colagem do rolete na chapa de prova, ajuste das curvas de Speed Wilson, altura, determinação da altura labial, do plano de Camper, linha alta do sorriso, linha média e linha do canino. E é isso que nós iremos revisar agora para que você obtenha, então, a sua chapa de prova com o rolete de cera. Quais são os nossos objetivos, então? É saber delimitar e conhecer e saber confeccionar essa base de prova. As habilidades necessárias para isso é saber utilizar a resina autopolimerizável. Vocês já utilizaram ela para fazer, então, a moldeira individual, e agora é um refinamento dessa técnica, dessa prática, quando você vai fazer uma chapa de prova onde ela é mais fina e melhor acabada. Saber respeitar e entender o que é área chapeável e o que é a zona neutra. A zona neutra é a zona que anteriormente, no paciente dentado, era ocupado por tecidos moles, osso e dentes, que o paciente perdeu. Então, essa região que foi desocupada formou um local que nós chamamos então de zona neutra,
ou é a zona onde não há interferências musculares e nem da língua, e que a prótese então ficará estável na sua posição, uma vez que ela é justa posta na boca, né? Não há presilhas, não há grampos, não, ela não é cimentada, ela fica justa posta ao tecido. Então ela precisa ficar numa região que não sofre interferência, daí o nome zona neutra. E a cera rosa, saber manipular a cera rosa e fazer os roletes de cera. Conhecendo, tendo essas habilidades, né, iniciais, você vai dominar então a técnica de fazer a chapa de prova e o rolete de cera. Vejamos então. Qual o material necessário? Resina acrílica, polímero monômero, vaselina, álcool 96 e a cera rosa. O equipamento que já são um número maior de equipamentos e é necessário cada um desses. É o pote de vidro, espátula odontológica 31, aquela espátula maior para manipulação de resina, espátula odontológica 7, Lecron, lapiseira, micromotor, peça reta, as brocas Paxicut, mandril para lixa, para nós podermos fazer o polimento, lamparina para o álcool, curva de espio com passo de Willis e a régua de Fox. A bibliografia que nós utilizamos é a de prótese total do curso de odontologia. Aqui nós já passamos, vamos para, então, a chapa de prova. Qual que é o conceito? Ela é uma base de prova provisória, ou seja, ela é uma simulação, ela é um protótipo que deve já ter todas as características da futura prótese, e nessa fase ela deve captar e registrar os movimentos e as posições mandibulares com a finalidade de transportá-los para o articulador. Será usada para montar os dentes artificiais até a prova estética e fonética do paciente. As características dela devem ser ajustadas para enfrentar possíveis desprendimentos por causa das cedências da fibromucosa, e o recorte das bordas deve obedecer os limites do modelo de trabalho, que ele é fiel, rigorosamente reproduzido à boca do paciente. Deve guardar as relações com as atividades funcionais da boca, como fonação, respiração, deglutição. Por isso ela exige um acabamento melhor. E por isso que ela deve ficar estável na boca. Quanto mais próximo nós tivermos a chapa de prova do que será a futura prótese, melhor os resultados clínicos da confecção dessa prótese. Né? O primeiro passo, então, é a delimitação da área chapeável no modelo de trabalho. Logo em seguida, vamos para a confecção da chapa de prova, usando a técnica da resina com as duas placas de vidro, fazendo essa película e colocando ela sobre todo o contorno do modelo de trabalho. Fazemos o recorte, tiramos os excessos e depois, com a fresa Maxi-Cut, fazemos o acabamento das bordas e com a lixa fazemos o polimento da chapa de prova. Aqui nós temos a chapa de prova do arco inferior. E, finalmente, fazemos o teste na boca. Aí, no teste da boca, nós vamos pedir para o paciente falar, né, fazer teste fonético, falar e lá vamos observar até onde vai o limite da chapa de prova, se ela está tendo interferência nos freios, nas bridas, para que com isso a gente obtenha uma prótese estável. Né? E então fazemos a confecção do rolete de cera. O rolete deve simular a altura e espessura dos futuros dentes artificiais, onde deverão ser incluídos no seu volume. Devemos ter essa preocupação. Ela não deve ser nem excessivamente grande, nem excessivamente pequena. Ela deve ser suficiente para caber os dentes artificiais que forem escolhidos para esse paciente, dentro do rolete. E restabelece, então, a posição labial do paciente, dimensão vertical, a relação cêntrica do paciente, e deve ficar dentro da zona neutra e não interferir na fonação. As características dela é feita, então, com a cera 7, que é dobrada sobre a chapa de prova, a base de prova.
ela vai ter uma altura média de 10 milímetros, uma largura de aproximadamente 5 milímetros e obedece à postura labial. Né? Nesse momento, a gente vai restabelecer para o paciente o formato do lábio dele, né? O preenchimento labial com a cera sétil. E obedece às curvaturas funcionais de Wilson e de Spee. Então, dobra-se a cera, faz a plastificação da cera de forma adequada, posicionamos ela sobre a chapa de prova, ela é colada e ela deve ficar posicionada aproximadamente até 12 milímetros à frente, né, da borda posterior da papila incisiva. Olha só, e assim você vai conseguir recuperar o posicionamento labial do paciente. Olha só, mostrando aqui então a posição labial do paciente, posição inicial, com a perda de estrutura, né? Então um excesso de tecido, você vê que a boca fica murcha, né? No segundo momento, nós temos aí um excesso, e aí a gente faz a retirada, e aí fica na posição que a gente gostaria que esse lábio tivesse quando essa prótese estiver pronta, né? Então você vai fazer aí a curva de Spee, usando a plaquinha de Green, que dá a curvatura de Spee e a curvatura de Wilson para a face oclusal do plano de cera. Com o compasso de Willis, você vai determinar então a dimensão vertical do paciente. Se for necessário, você tira um pouco de cera ou acrescenta cera, até que a dimensão vertical fique ajustada. Aqui nós estamos mostrando o compasso de Wilson, usando a técnica da proporcionalidade facial. E aí, finalmente, com a régua de Fox, você vai alinhar essa curvatura à linha intrapupilar e ao plano de Camper. Faz isso primeiro no modelo superior, no arco superior, e depois ajusta o inferior segundo o superior. Assim, você conseguiu realizar esse procedimento. Nós podemos ver aqui um caso clínico do paciente com uma prótese antiga, mostrando aí a perda labial, né? Você vê que ele fica com a boca diminuída, olha só, o terço inferior diminuído, perda do lábio e após a confecção do rolete de cera, a recuperação do lábio, a reposição da estrutura do paciente e o reposicionamento da mandíbula. Outro caso clínico, essa paciente fez ortognática no arco inferior, na mandíbula, e o preenchimento do arco superior com levantamento um pouquinho da asa do nariz com a prótese total. Então é o rolete de cera influenciando aí na estética do paciente. E finalmente, esse outro caso mostrando aí o ajuste do rolete de cera, tirando um pouquinho de cera ou colocando um pouquinho de cera até que o lábio fique na conformação adequada. Não é? Essa era a nossa apresentação, a nossa pequena retomada teórica a respeito da confecção do plano de cera e da chapa de prova. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos deixar esse material disponível para vocês, para consultas, para vocês poderem, sempre que necessário, consultar os passos da confecção da chapa de prova e do rolete de cera. E também abrimos para as perguntas no chat que nós teremos logo na sequência. Muito obrigado, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.